Amém. Glória a Deus, aleluia. Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Eu saúdo a igreja com a paz do Senhor Jesus. Glória a Deus. E também saúdo aos irmãos que também estão acompanhando em casa pela live. Amém, irmão? Tivemos aqui 40 minutos de oração, né? Nos fortalecemos, né? Nos enchemos da presença de Deus. E agora vamos ouvir uma breve mensagem para nós refletirmos. Amém, irmão? Deus colocou aqui uma mensagem aqui no meu coração, uma palavra, e gostaria de compartilhar com a igreja. Amém, irmão? A mensagem de hoje se encontra em Salmos, no capítulo 137. Glória a Deus, amém. Todos encontraram? Amém. Então, aqui, o título da minha versão aqui diz assim: Saudades da Pátria, né? Então, aqui, irmão, nesse capítulo, fala dos judeus, né, que foram levados para o cativeiro na Babilônia, né? Então, como todos nós sabemos, né, Nabucodonosor entrou em Jerusalém, né, e saqueou, né, os bens daquele povo, né, matou muita gente, né, e destruiu, né, a cidade, né, destruiu também o templo, né, e levou alguns cativos para a Babilônia, né? E lá, né, aquele povo ficaram debaixo de um poder, debaixo de uma autoridade, né, daquele rei, um rei perverso, né? Ele tinha recebido de Deus, né, um poder, né? Então ele que decidia quem vivia e quem morria, né? E aí o povo passaram a viver numa terra estranha, né, com costumes diferentes, né, e vivendo debaixo de opressão, né, oprimidos, né, por toda aquela situação, né. Então, diz aqui no primeiro versículo, diz assim: junto aos rios da Babilônia, nos assentamos e choramos, lembrando-nos de Sião. Né? Então, Sião, né? Sião é um monte, né, que existe até hoje, né, lá em Jerusalém, né? Mas Sião também tem outros significados, tem outras, significam outras coisas também, né? Também simboliza, né, a terra de Israel, né? Então aquele povo, né, aqueles judeus que estavam lá, né, na Babilônia, né, eles viviam angustiados, viviam tristes, né, porque tinham sido tirados à força, né, da sua terra, da sua pátria, né, e levado cativo, né, como acabei de falar, né, para uma terra estranha, né. Então eles viviam angustiados, né, tristes. Eles tiveram percas, né, seus bens, né, até mesmo de seus familiares, né? E aí isso causava essa certa angústia, certa tristeza, né? E também eles, como diz aqui, né, junto aos rios da Babilônia, nos assentamos e choramos, lembrando-nos de Sião. Então eles lembravam, né, dos tempos bons, né? Tempos de boas colheitas, né? Os tempos que eles se reuniam com as famílias, né, para adorar a Deus, né, festejar as festas de boas colheitas. Então isso tudo,
trazia na lembrança, né? E eles ficavam tristes, angustiados, né? Que agora não podiam mais fazer isso, né? E aí no versículo 2 diz assim: nos salgueiros que há no meio dela, penduramos as nossas harpas, né? Então, eles não tinham mais prazer, não tinham mais alegria, nem para cantar os cânticos, né, que eles cantavam lá em Sião, lá em Jerusalém, na sua terra natal, né? Eles não tinham mais aquela alegria, né? Irmãos, tem muitas pessoas, né, que às vezes tá nessa mesma situação, né? Semelhante aos desses irmãos judeus, né? Às vezes está passando por uma luta, por uma prova. Às vezes a luta é tão grande, né, irmãos, que às vezes começa a se angustiar, se entristecer, né? Fica tão triste, tão angustiados, que já não tem mais aquela alegria para orar, para vir à casa do Senhor, para adorar a Deus, cantar os cânticos, né, de louvor e de adoração ao Senhor. Então, irmão, saiba de uma coisa, né, que Deus pode mudar essa situação, né? Deus pode trazer novamente essa alegria no seu coração. Deus pode trazer novamente esse renovo, né? Aquilo que você fazia antes, que hoje não faz mais, Deus pode trazer essa alegria, esse prazer, né, de vir à casa do Senhor, cantar louvores, adorar a Deus, né? Porque normalmente, irmão, a luta, a prova, quando ela é muito grande, né, às vezes nos entristece, às vezes nos deixa meio para baixo, né, angustiado. Mas Deus, Ele quer ver a gente alegre, né? Deus, Ele quer nos ver servindo a Ele com alegria, né, irmão? Sei que não é fácil, irmão, não é fácil. E como também não foi fácil para aqueles irmãos, né? Estarem numa terra estranha, né? Passando por um momento tão difícil, né? E eles lembrando, né, da sua terra, né? Então, às vezes, nós também passamos por situações assim, né? Momento de luta, de prova, e bate sim aquela tristeza, aquela angústia, mas nós temos que buscar refúgio no Senhor, pedir graça ao Senhor. Senhor, torna-me dar aquela alegria que eu tinha antigamente, torna-me dar aquela alegria, né, de poder ir à tua casa, te adorar, cantar os cânticos de adoração ao Senhor. Deus é poderoso para renovar novamente. Deus é poderoso para mudar essa situação, esse quadro. Amém, irmão? E aí, continuando, né? No versículo 3, diz assim: ó, porquanto aqueles que nos levaram cativos nos pediam uma canção, e os que nos destruíram, que os alegrássemos, dizendo: cantai-nos um dos cânticos de Sião. Irmão, aqui Deus me chamou a atenção aqui, né? Aqui diz, né, que aqueles que os oprimiam, que os levaram cativo, eles pediam para que eles cantassem cânticos, né? Os cânticos espirituais. Irmão, o que você acha, né? Aquele que está te oprimindo, que está te escarnecendo, essa pessoa vai pedir você que cante louvor de cânticos espirituais para ele? Eu acredito que não, né, irmão? Eu vejo aqui nessa passagem que essas pessoas, eles estavam escarnecendo deles. Ah, canta agora, se alegra agora aqui nessa terra. Eu acredito que eles estavam escarnecendo dos judeus. Assim como escarneceram com Jesus. Quando Jesus estava passando na prova, que estava lá sendo crucificado, o que aqueles homens falavam? Se tu és o Filho de Deus, desce aí, salvou os outros e não salva a ti, para que a gente crê em ti. Olha, eles não estavam escarnecendo, né, de Jesus? Irmão, eu acredito aqui que esses homens, como eram ímpios, não conheciam a Deus, serviam a outros deuses,
eles estavam escarnecendo, eles não estavam com prazer de ouvir os cânticos espirituais, né, de louvor e de adoração a Deus. Não, eles não estavam com esse prazer, essa alegria. Eles estavam escarnecendo dos judeus, né? Porque ali eles viam que eles estavam tristes, angustiados. Então eles estavam escarnecendo, irmão, né? Então, irmão, o ímpio jamais vai pedir para a gente cantar cântico, cantar louvor para eles ouvirem. Eles querem ver a pessoa derrotado. Eles querem ver a gente triste, angustiado. Cadê o teu Deus? Quero ver agora. Cadê aquele Deus que você tanto confia? Então, irmão, eu acredito que essas pessoas eram escarnecendo deles, né? Como muitos escarnecem dos crentes de hoje, né? Quando está passando por uma luta, passando por uma prova. Muitos, lógico que tem pessoas usadas por Deus mesmo, que chega e fala assim, não, olha, busca a Deus, olha, canta os louvor, adora a Deus, né? Dá uma palavra de... Mas tem outros que não, irmão. Tem outros, né, que fica escarnecendo. Cadê esse teu Deus que tanto você confia? Você não vivia cantando aí? Cadê agora? Canta agora. Não, está cheio de pessoas assim, né? Mas a gente tem que buscar graça, buscar força no Senhor. Amém, irmão? Aí no versículo 4 diz assim, ó, mas aí eles respondem, né? Os judeus respondem: mas como entoaremos cântico do Senhor em terra estranha? Às vezes a gente fala a mesma coisa, irmão. Pessoas vêm, às vezes até usada mesmo por Deus, não, irmão, se alegra, eu sei que você está passando por essa luta, essa prova, canta os louvor, adora o Senhor, mas como que eu vou cantar, se me alegrar, se eu estou passando por essa luta, por essa prova está muito, muito pesada, né? Às vezes a gente se comporta dessa forma, né? Às vezes a gente age assim, né? Mas Deus, Ele está vendo tudo, irmão. A luta que a gente está passando, né? Ele vê tudo, irmão, né? Ele sabe de tudo, né, irmão? E é assim, irmão. Tem o tempo, né? Tem o tempo, como a própria palavra de Deus diz, né? Que há um tempo determinado para todo o propósito debaixo dos céus. Então, se tem um tempo determinado para todas as coisas, eu creio e acredito. Tem o tempo de você entrar na prova, mas também tem o tempo para você sair, irmão. Amém, irmão? Assim foi com os judeus, né? Deus permitiu que Nabucodonosor levasse aquele povo cativo, mas Deus tinha falado, eles iam ficar lá 70 anos. Mas quando chegasse aquele tempo, eles iam sair. Deus cumpriu com a palavra dele. Amém, irmão? Assim é na nossa vida, irmão. Tem um momento da gente entrar na prova, mas também tem um tempo da gente sair. Tem um momento que Deus diz assim, chega, acabou, agora eu vou exaltar, agora eu vou te dar a vitória. Amém, irmão? Olha aqui, vamos ver o exemplo aqui. Agora, no próprio Salmo, agora no 126. Só voltar um pouquinho. Amém? Olha o que diz aqui, ó. Quando o Senhor trouxe do cativeiro os que voltaram a Sião, estávamos como os que sonham. Amém, irmão? Então, eles quando Deus disse assim, chega, né? Vocês vão voltar. Deus usou o rei Ciro, né? E tirou, né? O rei Ciro libertou os judeus. Eu acredito que foi algo assim surpreendente, né? Foi algo de repente, que eles achavam que estavam sonhando, irmão. Então, às vezes, Deus nos surpreende, irmão. Quando a gente menos imagina, né? A gente está naquela prova, né? Quando a gente menos imagina, Deus assim, faz um rebuliço e tira a gente do cativeiro, tira a gente daquela prova, né? E todos verão. Aqueles que escarnecem, aqueles que estão à nossa volta, ele vê o poder de Deus sendo exaltado na nossa vida, irmão, né? Para que o nome do Senhor seja glorificado, né? Aí no versículo 2 diz aqui, ó,
Então a nossa boca se encheu de riso, e a nossa língua de cânticos. Então se dizia entre as nações: grandes coisas fez o Senhor a estes. Aleluia. Então, quando Deus tirou o povo dele lá do cativeiro, né? Então as nações viam a grandeza, o poder de Deus na vida daquele povo, né? E eles se alegraram, né? Eles cantaram, eles adoraram ao Senhor. E todas aquelas nações, eles tiveram que falar, declarar com a própria boca: grandes coisas fez o Senhor por eles. Assim é na nossa vida, irmão. Quando Deus nos tirar do cativeiro, nos tirar de uma luta, de uma prova, todos vão ver o poder de Deus trabalhando em nosso favor. E eles mesmos vão declarar: é verdade, esse Deus é poderoso. Esse Deus fez grandes coisas na vida daquele irmão, na vida daquela irmã. Aleluia, amém, irmão? E aí no versículo 3 diz aqui também, ó. Não, versículo 4, perdão. Aí fala assim: faze-nos regressar outra vez do cativeiro, Senhor, como as correntes do sul. Aleluia, irmão. Então, essa era só a breve mensagem, irmão. Então, Deus o exaltou, irmão. Mostrou que Deus continua sendo Deus. Assim é nas nossas vidas, irmão. Deus, Ele continua sendo Deus. Mesmo quando você está passando por prova ou vivendo uma bonança, irmão. Deus, Ele continua sendo Deus, né? Nos momentos bons e nos momentos difíceis. Quando chega o momento de Deus nos exaltar, irmão, nada pode impedir. O próprio Jó, né? O próprio Jó fala lá no livro de Jó 42, no versículo 2, se eu não me engano. Ele fala assim: bem sei que tudo o Senhor pode, e nenhum dos teus planos pode ser impedido. Nenhum dos teus planos pode ser impedidos, né? Então nada, irmão, nada pode impedir. Quando Deus entra em ação, quando Deus diz assim: chega, eu vou exaltar esse irmão, essa irmã, nada pode impedir. Irmão, nada pode frustrar os planos do Senhor, porque Ele tem todo o poder, irmão, tanto nos céus como na terra e embaixo da terra, né? Então Deus continua sendo Deus, amém, irmão? Então essa foi uma breve mensagem que Deus colocou no meu coração, tá? Fica essa mensagem de reflexão. Então creia, irmão, Deus, mesmo que você esteja passando por luta, mesmo que esteja passando por prova, Ele está com você. E no momento certo, Ele irá tirar você desse cativeiro, Ele irá tirar você dessa situação. E vai te exaltar para que o nome do Senhor seja glorificado. Amém, irmão? Agora vamos dar encerramento, fazer uma breve aqui oração. Pai, em nome do Senhor Jesus Cristo, meu Deus, assim eu oro, Pai, por cada uma, meu Deus querido, dessas pessoas, Pai, que talvez nesse momento, meu Deus, esteja passando por luta, esteja passando por prova, e tem se sentido até angustiado, triste, meu Deus. Que o Senhor visite, Pai, com o Teu poder, com a Tua graça, fortalecendo esses meus irmãos, Pai, para que eles possam, meu Deus, perseverarem firmes na fé, Pai. Não desanimar, Senhor. Permanecer firme, Senhor, fazendo tudo conforme o Senhor. Pai, dai vitória para esse meu irmão, Pai. Dai vitória para essa minha irmã, Pai. Em o nome de Jesus, Pai, para que o Teu nome seja glorificado e engrandecido, Pai. E todos possam ver, Pai, que só o Senhor é Deus. Em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus.